E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Rita Maria e vamos começar mais uma aula de matemática. Na aula de hoje estudaremos um pouco sobre estatística, porque vai fazer parte do projeto do livro Ao Palco e a matemática vai trabalhar a estatística. Com certeza você deve ter observado gráficos e tabelas que traziam dados de pesquisas importantes de forma clara e de fácil entendimento. Com certeza você já deve ter visto algum tipo de gráfico desses aqui. Você sabe como é feito todo o processo para obter este resultado? Não? Então, iremos agora aprender um pouco sobre estatística. A estatística é bastante utilizada em diversos ramos da sociedade, no intuito de realizar pesquisas, colher dados e analisá-los, analisar informações e apresentar situações através de gráficos de fácil compreensão. Ela é um campo da matemática que relaciona fatos e números, e ela está dividida em duas partes, descritiva e inferencial. A estatística descritiva é caracterizada pela organização, análise e apresentação dos dados. A inferencial tem como característica o estudo de uma amostra de determinada população e, com base nela, a realização de análise e a apresentação de dados. Conceitos e fundamentos. Alguns conceitos importantes da estatística. População é o conjunto de elementos designados por unidades estatísticas sobre as quais podem ser feitas observações e recolhidos dados, certo? Por exemplo, o número de pessoas de uma cidade, população. A amostra já é uma parte representativa de uma população, é um subconjunto de uma população. Podemos ver aqui através do desenho a população, como esse círculo aqui azul, a população como um todo, e a amostra, esse círculo aqui rosa, é só uma parte da população. Ela vai representar a população como um todo, a amostra. Por exemplo, quando vão fazer uma pesquisa em uma campanha eleitoral para o presidente, que vai demandar todos os brasileiros. Então, para não ter que entrevistar todos os brasileiros, entrevistam uma parte dos brasileiros, que seria a amostra, que vão ter as características que representem a população como um todo. A variável estatística é o objeto de estudo, ou seja, o tema que a pesquisa pretende estudar, e ela admite diferentes valores de número ou modalidade. A variável estatística está dividida entre a quantitativa e a qualitativa. A quantitativa está associada a uma característica suscetível, que pode ser medida ou contada. Exemplo, o número de irmãos, a altura dos alunos. A variável qualitativa está associada a uma característica que não pode ser nem medida ou contada. Exemplo, cor dos olhos, gênero de filme preferido. Aqui a gente tem alguns exemplos. A qualitativa ela pode ser nominal ou ordinal. Nominal, profissão, religião. Ordinal, escolaridade, classe social. Quantitativa, discreta ou contínua. Discreta, número de filhos. Contínua, altura, peso. E a frequência pode ser absoluta ou relativa. A frequência absoluta é o valor exato, o número de vezes que o valor da variável é citado na pesquisa. E a frequência relativa é o valor representado através de porcentagem, divisão entre a frequência absoluta de cada variável e o somatório, ou seja, a soma das frequências absolutas. Observação. A tabela que contém a variável e os respectivos valores com as frequências absolutas FA e a frequência relativa FR é chamada de tabela de frequência. Temos uma tabela aí dos gêneros musicais, certo? Aqui o FA, frequência absoluta. Por exemplo, sertanejo. Sertanejo apareceu 10 vezes, ou seja, 10 pessoas disseram que preferem o gênero sertanejo, da frequência absoluta. Quantas vezes foi citado o sertanejo? 10 vezes, certo? O total aqui, 50, que é a soma de todas as frequências, certo? Agora, a frequência relativa aqui, FR, ela pode estar representada na forma de fração, decimal ou de porcentagem, que é a mais utilizada. Na forma de fração, como é que a gente faz? Pega a frequência absoluta da variável, ou seja, a variável sertaneja, a frequência absoluta dela é 10, e divide
pela a soma das frequências absolutas, que neste caso é 50. Então, em cada uma eu vou fazer o mesmo processo. O resultado dessa divisão vai vir em esses números decimais, que depois transformamos na porcentagem que estamos vendo agora. Cálculo de porcentagem. A ideia de porcentagem está relacionada com a representação de partes de um total de 100 partes. Daí a leitura deste símbolo aqui ser falado como porcento. Podemos escrever uma porcentagem como frações de denominador 100. O exemplo aqui, 75%. Eu posso escrever ele na forma de fração, com o denominador, ou seja, o número que fica aqui embaixo, sendo o 100. Para calcular a porcentagem de um valor, basta multiplicar a porcentagem a este valor. Por exemplo, calcular 30% de 700. Então, vou multiplicar 30 por 700. 30% na forma de fração, que está aqui, ó, 30 sobre 100. Aqui, para ser mais rápido, cancelou os zeros dos 700 com os zeros dos 100. E ficou 30 sobre 1, que foi igual a 30. Então, continuei a minha multiplicação. 30 vezes o 7 agora que sobrou, já que eu cancelei os zeros dele. 30 vezes 7, 210. Outra maneira de resolver também é desse modo. Primeiro eu vou multiplicar o 30 vezes o 700 normalmente, que deu 21.000. E depois a segunda parte é pegar este valor e dividir por 100, né, da porcentagem. Então, 21.000 dividido por 100. Vou cancelar esses zeros aqui e sobrou 210 sobre 1, que é igual a 210. Um exemplo aí, ó, em uma determinada fruta cuja massa é 60 gramas, o teor de água é 45% e o resto é polpa. Calcule quantas gramas há de água de fruta. Então, vamos ter alguns passos para resolver, do mesmo jeito do exemplo anterior. Primeiro, vamos multiplicar o 45 vezes 60, que dá igual a 2.700. Vamos pegar esse valor e o segundo passo é dividir ele por 100. Então, 2.700 dividido por 100, eu posso cancelar os zeros e ficar 27 dividido por 1, que é igual a 27. Então, a fruta tem 27 gramas de água. Então, é um processo também um pouco mais fácil, mais rápido de fazer. Um exemplo aí com uma tabela, né? Uma tabela de frequências, que eu vou ter a frequência absoluta e a frequência relativa aqui na forma de porcentagem. Como eu falei, a frequência relativa pode estar aqui na forma de fração, decimal ou porcentagem, que é a mais utilizada. Para fazer esse cálculo aqui, ele fez a frequência absoluta da natação sobre a somatória das frequências, que neste caso é 20, né? Quando soma todas as frequências absolutas, dá igual a 20. E multiplicou por 100 para conseguir o valor em porcentagem desta variável natação. Então, aqui eu vou multiplicar o 7 vezes o 100, que dá igual a 700, e o 20 que estava embaixo continua aqui embaixo, eu repito ele aqui embaixo. E agora eu vou dividir o de cima, que é 700, pelo de baixo, que é 20. 700 dividido por 20 vai ser igual a 35%, já que eu fiz a multiplicação aqui com 100%. A mesma coisa para a outra variável de futebol. A frequência absoluta é 10, então 10 sobre 20, que é o somatório das frequências todas. E multiplico por 100. 10 vezes 100 vai ser igual a 1.000. Repito o 20 embaixo e agora eu vou fazer a divisão de 1.000 por 20. Vai ser igual a 50%. E a mesma forma para a variável de tênis, né? Que eu vou ter 3 sobre 20 e continuo fazendo a multiplicação, que vai ser igual a 15%. Os gráficos, eles são representações que facilitam a análise de dados, os quais costumam ser dispostos em tabelas quando se realiza pesquisa estatística. Ao construirmos um gráfico em estatística, a gente deve levar em consideração alguns elementos essenciais para sua melhor compreensão. Um gráfico tem que ser simples, pessoal, porque a gente precisa passar informação rápida e também de fácil entendimento, então tem que colocar só o essencial. Elementos do gráfico, pessoal, alguns elementos importantes para a construção de um gráfico. O título, que o título é no título que vai estar a informação que será apresentada, a informação da sua pesquisa. A fonte é onde está apresentado as informações que foram retiradas, de onde foram retirados seus dados.
Os números eles são essenciais para comparar informações dadas nos gráficos. E as legendas elas ajudam, auxiliam na leitura de informações apresentadas. Elas estão presentes em bastantes gráficos. Aqui a gente tem um exemplo de um gráfico, temos o título, temos uma legenda aqui em cores para facilitar o entendimento, temos uma fonte, por exemplo, da escola A, foram informações da escola A, aquela pesquisa. E temos os números aqui na porcentagem para a gente fazer a comparação dos valores. Os tipos de gráfico, temos o gráfico de coluna, certo? Que também muitos chamam de gráfico de barra. Ele é usado na comparação de alguns quantitativos em setores, de espaços de tempo ou lugar. Os dados são colocados na posição vertical e as categorias qualitativas na horizontal. Serve também para informações simples e valores em duração, para apresentar uma ordem crescente ou decrescente. Pode ser projetados em barras agrupadas, barras empilhadas, cones, cilindros e pirâmides. Aqui a gente tem exemplo, um gráfico de coluna aqui, e aqui na horizontal, mais chamado como gráfico de barra. Aqui a gente colocou na vertical os dados e na horizontal os valores qualitativos. Gráfico de linha, que também é conhecido como gráfico de segmento, é utilizado principalmente na parte de analisar dados ao longo de tempo, tá? Ele apresenta as linhas, né, que é disposta através de pontos. Temos aqui na vertical os dados e na horizontal as variáveis qualitativas. O gráfico de setor, que também é conhecido também como gráfico de pizza, é utilizado para apresentar dados estatísticos com um círculo dividido em setores. Esses setores, que são essas divisões aqui, são proporcionais às frequências do dado, ou seja, quanto maior a frequência, maior a área no setor circular. Por exemplo, aqui 58% é nessa área toda azul aqui. Então, 58% já vai pegar mais da metade da área circular. Então, eu tinha que representar isso de forma correta. Eu não poderia colocar 58 nessa parte amarela aqui, neste pequeno pedaço, porque não vai corresponder à minha frequência. Ele também é adequado, este gráfico, para estatísticas em percentuais. E essas somas aqui, você pegar essas porcentagens de somar desses setores, tem que resultar em 100%. As tabelas elas são usadas para organizar algumas informações ou dados, da mesma forma que os gráficos, e elas facilitam o entendimento por meio de colunas e de linhas, que vão separar os dados. Elas são bastante utilizadas, e principalmente para você organizar seus dados e suas informações antes de construir outros tipos de gráfico, um gráfico de setor, um gráfico de segmento, um gráfico de barras. Então é importante você ter uma tabela com todas as suas informações de maneira organizada. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre estatística. Aprendemos um pouco e continuaremos falando um pouco sobre estatística, que faz parte desse projeto do Livro ao Palco, que a matemática está trabalhando, na próxima aula.